João capítulo 3, o versículo 17, onde a palavra do bom mestre diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nós éramos intrigados de Deus. E porque o mesmo apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 8 e o versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para entendermos bem esta intriga, esta separação entre o homem e Deus, a gente tem que ir para Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceu a ordem de Deus e pela desobediência o homem se afastou de Deus. Através da desobediência, o homem foi separado de Deus, tornando então intrigados de Deus, sem comunhão, sem comunicação, sem aproximação. O homem e Deus foram separados pelo pecado de Adão e Eva, e nós herdamos. E Deus fez o plano perfeito de ligação entre o homem e Deus, porque desde o pecado de Adão e Eva, Deus por várias vezes usou homens santos, profetas, para trazer o homem de volta à presença de Deus. Moisés, Noé e muitos dos planos foram frustrados porque teria que ser um homem santo, perfeito. É quando aparece João capítulo 3 e o versículo 16, onde Deus dá o seu único filho, Jesus Cristo, o plano perfeito da salvação, para morrer por nós. Jesus Cristo é o único caminho que liga o homem a Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 10, éramos intrigados de Deus, e através de Jesus nos reconciliamos com Deus. Não existe outra maneira de o homem se achegar, se aproximar de Deus, se não for por Jesus. Quando Jesus ele se declara em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Jesus Cristo está dizendo, eu sou a única fonte de comunicação, de amizade, de ligação que leva o homem a Deus, Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo ele fala que nenhuma condenação, em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que aceitarem a Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele também está falando que há uma condenação para aqueles que não estão com Cristo Jesus. E qual a condenação? Porque o homem sem Cristo, ele continua, ele permanece sendo separado de Deus, através de uma decisão que o homem não tomou de se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos explica, nos esclarece que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como a única fonte que leva, o único caminho que leva o homem a Deus, se eu não aceitar a Jesus Cristo, eu continuo sendo inimigo de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando eu aceito a Jesus Cristo, o único Filho de Deus, eu já torno
amigo de Deus. Só há um de salvação: Jesus Cristo, aquele que nos salvou e veio ao mundo para trazer um elo de amizade entre o homem e Deus. Jesus Cristo, ele fala: melhor seria que o homem não tivesse nascido de que morrer sem Cristo. Eu posso viver sem Cristo? Sim. Mas terrível coisa é se eu morrer sem Cristo. A própria palavra de Deus diz que melhor seria que o homem não tivesse nascido de que morrer sem Cristo. Jesus Cristo, o único meio de salvação. Jesus Cristo, ele não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Aproveite, enquanto a porta da graça, Jesus Cristo, está esperando de braços abertos. Aproveite enquanto a porta da graça está aberta, porque a qualquer momento a porta da graça irá fechar. Arrependa-se dos seus maus caminhos. E você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus. Faça amizade com Deus através de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e lembre-se, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por mim. Assim diz o Senhor Jesus Cristo.